Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula de métodos especiais de interpretação bíblica e vamos nessa aula estudar sobre os tipos e os símbolos na interpretação bíblica. Lembrando que essa matéria é a continuação da hermenêutica 1, que é a hermenêutica geral, e aqui nós vamos estudar a hermenêutica especial, analisando as estruturas literárias, os gêneros literários, para a gente poder entender melhor como se interpreta a escritura e com essas figuras de linguagem. Hoje vamos então pensar nos tipos e nos símbolos. Os tipos e símbolos são uma classe de figura de linguagem diferente daquilo que nós já podemos observar até aqui. Como as demais figuras, os tipos e os símbolos são um recurso literário para expressar uma verdade religiosa ou moral. Então, o Terry reconhece como figuras do pensamento que oferecem à mente vívidos conceitos espirituais. Então, a gente vai ver primeiro uma análise entre tipos e símbolos, para a gente fazer uma diferenciação, e a gente só, na verdade, define os símbolos, porque como a gente, o tipo, melhor dizendo, o tipo ele expressa para nós uma verdade de alguma coisa real, algum personagem real. Então nós temos mais coisas para destrinchar, para ver. Agora o símbolo não. A própria análise aqui a gente vai perceber que não é muita coisa que a gente precisa para saber interpretar o símbolo. O que nós precisamos mais é identificar que o que ali está é símbolo. Essa é uma das dificuldades que nós encontramos na matéria. Por exemplo, ao olhar para o livro de Apocalipse, muitas pessoas costumam entender como realidades algumas coisas que são simbólicas, ou interpretar de forma literal algumas coisas que ali são dadas a nós de forma simbólica. Então, o que da interpretação do símbolo é perceber que o que nós temos ali é um símbolo. Então vejam bem, embora sejam parecidos, e realmente é necessário para o bem da interpretação fazermos a diferenciação entre tipologia e simbologia. Aqui a gente vai tentar dividir isso, separar isso. Os tipos têm um caráter representativo, se assemelhando à coisa prefigurada. Vocês já devem ter ouvido alguma exposição bíblica em que se diz, olha, José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. Então é a pessoa que representa a outra a qual ela se assemelha. Então é muito tranquilo entender isso. Enquanto o símbolo serve de sinal da coisa representada sem a necessidade de se assemelhar com ela. Às vezes ela vai ser bem diferente, até uma coisa como a gente vê no livro de Daniel, no próprio Apocalipse, algumas figuras meio que bizarras, por assim dizer, porque você vê um leão de asas, você vê algumas coisas com tantos dentes. Significa que é simbólico isso, é para expressar alguma verdade, alguma realidade, mas através de um símbolo que não se identifica de fato com a coisa representada. Então, por exemplo, o pão e o vinho são símbolos do corpo de Cristo. Os 7 candeeiros são símbolos das 7 igrejas da Ásia. Aí se você analisa olhando para o símbolo e a coisa que ele representa, você não consegue uma ligação entre eles. O pão e o vinho, o que eles têm a ver com o corpo de fato? Os 7 candeeiros, porque aí você vai ter que identificar, mas os candeeiros em si, a igreja em si, se você analisa, parece não ter muita relação. Então, não existe similaridade entre o símbolo e o objeto que ele representa. O símbolo pode representar algo no passado, presente ou futuro, uma outra diferenciação. Agora, o tipo, ele necessariamente, ele tem que olhar para frente, ele tem que representar alguma coisa do futuro. Ele nunca representa alguma coisa anterior a ele. Já o símbolo não, ele pode representar de qualquer tempo, do passado, do presente, do futuro, não tem esse problema. E outro detalhe fundamental, o tipo, melhor dizendo, é sempre algo real, ao passo que o símbolo é sempre fictício. Isso é importante a gente perceber. A partir daqui nós vamos ver especificamente os tipos. Então veja bem, no grego tipos vem da nossa palavra tipo, é bem variada em seus sentidos no Novo Testamento.
Testamento. Em termos gerais, essa palavra traz o conceito de semelhança, de similaridade. O Virkler define tipo como sendo uma relação representativa pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições têm com pessoas, eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior na história da salvação, especialmente na história da salvação. Há 3 formas características de identificar o tipo. Vamos lá. A primeira, deve haver algum ponto notável de semelhança ou analogia entre as partes, o que não significa que haja pontos de dessemelhança. Sempre tem que haver um ponto de semelhança ou uma analogia. Adão é um tipo de Cristo, mas a Bíblia retrata mais os pontos divergentes entre eles do que os pontos semelhantes. Isso é natural, porque é de se esperar que o antítipo seja superior ao tipo. Então, o antítipo é aquilo que o tipo representa. Então, o antítipo é sempre superior ao tipo. Por isso, em Adão fica evidenciada as falhas, mas ele, querendo ou não, é um tipo de Cristo. A segunda característica que nos ajuda a definir o tipo é que deve haver evidência de que a coisa tipificada representa o tipo que Deus ordenou. Van Milberg diz ser essencial ao tipo, no uso bíblico desse tema, que existe uma clara evidência da intenção divina na correspondência entre o tipo e o antítipo. Terry e outros estudiosos são unânimes na ideia de que, para se confirmar um tipo, deve haver evidência da afirmação divina da correspondência entre o tipo e o antítipo, mesmo que essa afirmação não seja expressa. É lógico, aí para você conseguir identificar isso, às vezes, vai ter que ter um conhecimento bíblico mais profundo para perceber onde Deus estabelece essa semelhança entre o tipo e o antítipo. A terceira característica na identificação de um tipo é que ele deve prefigurar algo do futuro. Nós já dissemos isso, vamos enfatizar agora. Nesse sentido, a tipologia se constitui numa forma especial de profecia. Na economia de Deus, o tipo é uma sombra das coisas que estão por vir. Podemos então definir a tipologia como uma figura de linguagem que possui alguma semelhança ou analogia entre o tipo e o antítipo e possui evidência de que Deus indicou que o tipo representa a coisa tipificada e representa um futuro correspondente. Eu gosto de olhar, como eu já citei aqui, a vida de José, até por algumas nuances, da sua vida, o sofrimento, a dificuldade que ele passou e a exaltação depois no Egito e a forma como ele conduzia com justiça o trono no Egito. Tipos claros de Jesus, que passou por todo o sofrimento, mas tinha uma promessa de Deus do que seria a sua vida, passou por todo o sofrimento, foi exaltado ao trono e o seu trono um trono de justiça, ou seja, José, enquanto ele governava no Egito, o que nós podemos perceber é que a maneira, a forma expressava justiça, a tal ponto de que quando todo o recurso do Egito acabou e as pessoas vieram até ele dizendo que não tinham mais nada, ele disse para elas retornarem para suas terras, ele ia dar semente para elas plantarem e depois eles trariam todo ano 1/5 do fruto para o faraó, ou seja, cobrando um tributo aí de 20%. E a resposta do povo é impressionante, porque ele diz, a vida nos tem dado. Se a gente olha a semelhança com Cristo, é muito evidente, porque se o povo diz a vida nos tem dado, o que Cristo veio para dar à nossa vida, especialmente estabelecendo no seu reino a vida no sentido mais pleno, é a vida eterna. Então, nós que cremos em Cristo, de certa forma, semelhantemente àquele povo lá no Egito, naqueles dias, semelhantemente, nós podemos dizer que o Senhor Jesus nos deu a vida. O povo lá diz, a vida nos tem dado com a ação de José para poder dar continuidade à existência das pessoas no Egito. Aqui, o Senhor Jesus nos concede a vida para que nós tenhamos uma continuidade eterna na sua presença e para a sua glória. Talvez aí vocês entendam através do modelo da representação. Então vamos lá. Entre os tipos utilizados no Antigo Testamento, podemos classificá-los em 5 classes. Pessoas típicas, cujas vidas representam algum princípio ou verdade na história, especialmente da redenção. De certa forma, essas pessoas vão apontar para Jesus, porque a história de Jesus, ela converge para Jesus.
a história da redenção converge para Jesus. Jesus é o centro do plano redentor de Deus. É Ele que vem para consumá-lo. E essas pessoas entram na história como algum tipo que representa Cristo. Adão é um tipo de Cristo por causa do seu caráter representativo da raça humana. Tanto que Paulo em Romanos vai dizer, em Adão todos pecaram, no capítulo 5 de Romanos, mas em Cristo há salvação para aquele que crê. Como o primeiro homem criado, então veja bem, Adão é um tipo de Cristo por causa do seu caráter representativo da raça humana, como o primeiro homem criado, cabeça da raça humana, constituindo-se representante da humanidade caída, enquanto que Cristo é o representante da raça redimida, mas não deixa de ser representante da humanidade, certo? Instituições típicas. O sacrifício de animais para a expiação dos pecados, ou a guarda do sábado, por exemplo, do descanso eterno dos crentes, são exemplos dessa classe de tipos. Por quê? Especialmente os animais apontavam para o que Jesus ia fazer, ou seja, João Batista, quando olha para Jesus, ele diz, junto ali dos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entende? Ofícios ou dignidade típica. Cada profeta do Antigo Testamento é, de certa maneira, um tipo de Cristo. Foi no ofício de profeta que Moisés é considerado um tipo de Cristo. A gente sabe muito bem lá em Deuteronômio 18, o que ele vai dizer, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele fala num caráter profético, se referindo à vinda de Cristo. O sumo sacerdote e os outros sacerdotes, no exercício de suas funções, representavam aquele que com seu próprio sangue ofereceria sacrifício uma vez por todas pela remissão dos pecados da humanidade. Cristo é o antítipo de Melquisedeque, como o rei da paz e da justiça e também como sacerdote, só que de uma linhagem absolutamente divina de sacerdócio, porque Jesus não era sacerdote da ordem dos levitas, porque Jesus era da tribo de Judá, então ele não poderia ser sacerdote dessa ordem, da ordem de Arão, da ordem dos levitas. Ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior estabelecida por Deus. Acontecimentos típicos também, que é o quarto ponto aí. Nessa classe de tipos podemos colocar, entre outros, o dilúvio, a viagem do Êxodo, a provisão do maná, a serpente levantada no deserto, como um exemplo de salvação, quem olhava para a serpente, assim como quem olha para Cristo hoje, né? Tudo depende do olhar para Cristo, olhar para Jesus e ser salvo. Como eles olhavam para a serpente no deserto e assim eram libertos do poder do veneno das serpentes, né? Não morriam. Ações típicas também. Podemos incluir neste grupo o casamento de Oséias com a prostituta, figurando a infidelidade de Israel, e a misericórdia e a fidelidade de Deus para com a sua noiva. E Isaías andando nu e descalço por 3 anos, como sinal do Egito e a Etiópia, que em breve a Assíria os levaria nus e descalços. Fica evidente aí o tipo para a gente perceber. Então, a gente agora vai ver os princípios para a gente poder interpretar os tipos. Os recursos hermenêuticos usados na interpretação do tipo são, essencialmente, os mesmos que usamos para interpretar as demais figuras de linguagem. Devido à natureza especial dos tipos, a aplicação de alguns princípios se torna necessária. Vejamos alguns que são sugeridos por Terry. Descobrir claramente, isso é fundamental, o ponto de semelhança entre o tipo e o antítipo, porque você pode ser tentado aí a descobrir ou inventar a roda aí, né? Achar um tipo que só você viu ou só você conseguiu perceber na Bíblia. Mas a verdade, esses tipos já para nós de certa forma estão bem definidos. O que nós vamos fazer é entender melhor essa semelhança. Então é preciso haver uma semelhança e fugir da tentação de tentar encontrar um tipo onde de repente o que nós temos ali é um símbolo, certo? Então evitando todo tipo de analogia rebuscada e oculta. O intérprete deve se concentrar na verdadeira correspondência do tipo. Exemplificaremos esse tópico com um dos mais notórios tipos do Antigo Testamento, o da serpente de metal em Números 21, de 4 a 9, que o Senhor Jesus usou para exemplificar a sua crucificação, em João 3, de 14 e 15. A analogia é bem clara
Como a serpente de bronze foi levantada sobre o madeiro, assim o Senhor Jesus também seria levantado na cruz. Então, a analogia, o próprio texto já deixa ela estabelecida, a fala de Jesus deixa ela estabelecida para nós. Como a serpente metal foi construída à semelhança das serpentes abrasadoras, Jesus foi feito à semelhança da carne, tornando-se maldição em nosso lugar. Romanos 8:3, Gálatas 3:13. E como os israelitas ofenderam a Deus, mordidos e à beira da morte, olhavam para a serpente e eram restaurados, assim os pecadores envenenados pela antiga serpente também, o diabo, quando se voltam para Cristo, com olhar de fé, vivem para sempre. Então nós vemos aqui que a analogia fica bem estabelecida, a semelhança é evidente. Então o intérprete deve evitar suposições como, por exemplo, tentar justificar o bronze como sendo metal inferior ao ouro e à prata, para alegar a humilhação de Jesus ou supor que a serpente no madeiro figurava algo com formato de uma cruz, representando o tipo de morte que Jesus teria. Essas suposições, em sua maioria, são exageradas e nos levam para bem longe da intenção original do autor bíblico. O que ele quis dizer aqui? Nós temos que evitar tentar dar significado ou interpretação a coisas que no texto são triviais, são de menor importância, até porque não é preciso estabelecer. Se a gente está trabalhando com o tipo, o importante para nós é focalizar na semelhança, na analogia que existe entre o tipo e o antítipo. Você olhar para o material que é feito, que foi feito a serpente ou alguma coisa nesse sentido, não ajuda em nada a interpretação, na verdade não tem menor significado para nós. Nós queremos, na verdade, entender essa semelhança entre o tipo e o antítipo. Então a gente não deve estar buscando significado em tudo aquilo que a gente vê no texto, mas se estamos trabalhando com o tipo, a principal coisa que nós precisamos é estabelecer a analogia existente entre o tipo e o antítipo, a semelhança que existe entre eles. Então o intérprete deve perceber também as diferenças e os contrastes entre o tipo e o antítipo. Naturalmente o tipo deve ser inferior ao antítipo, a gente já falou isso, porque a sombra não pode rivalizar-se com a substância. Então, isso ocorre em Hebreus 3, de 1 a 6. Moisés é considerado como profeta, servo fiel na casa de Deus. É um tipo de Cristo. Números 13, 7. No entanto, o foco do escritor sagrado passa da semelhança para a diferença ou contraste entre o tipo e o antítipo. Do ponto de vista do escritor de Hebreus, Jesus é digno de maior glória do que Moisés e justifica os pontos de superioridade de Cristo em relação a Moisés. É o mesmo caso de Adão, Romanos 5,14. Nos dois casos, o foco é na diferença entre o tipo e o antítipo que reside a moral da história. Por quê? Porque aqui ele está mostrando a superioridade do antítipo. E se ele está mostrando a superioridade do antítipo, ele é superior porque o tipo, de alguma maneira, deixa a desejar em algum ponto, ou então ele não reflete de forma plena o antítipo, mas em alguns pontos, em algumas características. No caso de Adão, fica evidente os pontos falhos, mas não deixa de representar a humanidade mesmo em relação ao pecado. Agora, Cristo representa a humanidade também, mas trazendo redenção, certo? Outro ponto, não é possível interpretar os tipos do Antigo Testamento a não ser à luz do Evangelho, porque eles apontam sempre para a nova aliança. Então vejam bem, frequentemente se supõe que os profetas do Antigo Testamento possuíssem conhecimento pleno dos mistérios acerca de Cristo e que entendessem plenamente os sentidos dos tipos e símbolos por eles utilizados. Hebreus 9, de 7 a 12, nos afirma que os mistérios acerca do culto antigo não foram completamente revelados e que os adoradores da antiga aliança não só entenderam esses mistérios, como não puderam, através dos tipos, aperfeiçoarem a sua adoração. O culto do Antigo Testamento era, por sua natureza e propósito, preparatório e pedagógico. Gálatas 3:25 nos mostra isso. A plena compreensão do culto antigo só se tornaram possíveis à luz do Evangelho. Entendê-lo fora desse princípio é temerário e poderá nos levar a práticas inaceitáveis e desnecessárias. Então, o culto que foi estabelecido no Antigo Testamento, como é bem colocado aqui, era um tipo porque ele era pedagógico, ele está nos preparando
para aquilo que hoje nós podemos entender como plenitude do culto que se deve prestar ao Senhor. Lá havia alguns rituais, hoje nós não temos a necessidade desses rituais, porque lá o Redentor ainda não havia vindo, mas depois que o Redentor veio, nós desfrutamos a plenitude do culto. Por quê? Porque agora não temos a necessidade dos rituais para o culto. Agora a única coisa que nós precisamos é viver uma vida para a glória daquele que nos redimiu, ou seja, o culto não é a questão de momento, o culto não é a questão de ritual, o culto é uma questão de vida. Então, aquele lá era uma preparação. Agora, a sombra deu lugar à substância. A substância significa que a vida toda está envolta em culto ao Senhor. A vida é adoração ao Senhor. Tanto o tipo como o antítipo transmitem a mesma verdade. Não existe dissociação entre eles. A verdade está sendo transmitida de forma diferente e em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, para a gente fechar aqui, o que acontece? Os símbolos podem representar alguma coisa do passado, do presente ou do futuro. Não há uma semelhança estabelecida entre eles. Muito pelo contrário, às vezes o símbolo até expressa para nós uma figura meio bizarra, né? Alguma coisa assim meio diferente, mas ela vai estabelecer o entendimento de alguma verdade bíblica, de alguma coisa que nós precisamos compreender e às vezes até nos aprofundar um pouco mais para entender essa relação, aonde o escritor bíblico, dando-nos aquele símbolo, ele queria chegar, ou até mesmo Deus, porque a maioria das vezes que nós vemos os símbolos na Bíblia, Deus está revelando alguma coisa, mas trazendo essa revelação através de alguns símbolos. E o tipo, como ficou evidente, nós vimos de uma forma mais profunda, o tipo sempre tem uma conexão, ele tem uma semelhança, ele estabelece uma analogia entre ele e o antítipo. E aí é você conseguir perceber que existe de fato essa analogia, que existe de fato essa semelhança, seguir esses passos que foram dados aqui para perceber quando se trata de um personagem, quando se trata de uma situação, quando se trata de alguma coisa que realmente pode ser tida como um tipo para poder chegar a um entendimento claro. Deus abençoe.